culpa do Brasil estar vivendo hoje o que vive, sabe onde está? Na própria igreja cristã brasileira. E eu quero dizer algo mais para você. Eu acredito que Deus não permitiu que aquele que muitos esperavam que fossem eleito para minorar as dificuldades da igreja aqui no nosso país, só não foi eleito, sabe por quê? Porque a igreja evangélica e muitos adventistas estavam cometendo o pecado de idolatria política aqui nesse país. Levantaram um bezerro de ouro aqui nessa nação. E Deus não permitiu, para fazer a igreja cair de joelhos e aprendermos que dependemos unicamente de Deus para viver aqui nesse mundo. Nós precisamos desesperadamente da manifestação do Espírito do Senhor. E tenham certeza que quando você for inundado pelo Espírito de Deus na sua vida, esta nação experimentará uma reforma e um reavivamento como nunca antes visto na história. Isso aí, minha gente, estamos tomando conta do território, declarando que o Brasil, o estado do Rio de Janeiro, pertence a Jesus. Marcha para Jesus, olha aí a multidão, minha gente. E aí é o seguinte, o Guga Noblar resgatou um vídeo antigo do Malafaia, sensacional, e pergunta assim: e aí, alguém sabe quem é esse cara aí? Ele sumiu. Olha o que o Malafaia dizia uns anos atrás e como isso contrasta com o discurso agressivo dele atualmente. Amigo, Estado e igreja separado. Tá aí a igreja católica, porque ela perdeu. Eu não tô aqui falando mal, não é isso, eu quero bem a todas as pessoas. Por quê? Porque virou Estado, rapaz. Benesses do Estado. A igreja não pode, é laico. Não, nós não podemos ter ideia, não queremos república evangélica, nem tem que estar separado isso. A igreja, quando é, amigo, onde é que Jesus veio fundar Estado? Não existe isso na Bíblia. Jesus não veio fundar Estado, ele veio fundar a sua igreja. Ele veio trazer o reino dele para a terra, não veio fundar Estado, é verdade, amigo. mas isso se a igreja evangélica quiser fundar Estado, ela está tão errado como qualquer outra organização. Claro. Se a igreja evangélica vir com a conversa que eu ouvi de alguns líderes, nós temos que ter o presidente do Brasil. Ei, papapá, para aí. Pessoal, ontem foi dia de Marcha para Jesus no Rio de Janeiro e, obviamente, Bolsonaro, ele só aparece no ano que é a eleição, né? Não tem eleição, ele não tem nada a ver com isso, ele nunca foi religioso, ele não tem, então obviamente que ele não aparece. Mas o Malafaia estava lá com um discurso bastante agressivo. Mas o que mais me surpreende é o desespero de certos parlamentares a gritar no desespero da defesa. Se esta casa mantiver a condenação do deputado Chiquinho Brazão, é o início do nosso fim. Vou reforçar aqui, o que me surpreende, literalmente, é nem disfarçar, virar e falar assim: hoje foi ele, eu voto contra porque amanhã pode ser eu. Mas não fazer esse justiçamento que uma hora vai chegar em cada um de nós aqui. Mas pensa, tem um ditado muito antigo: quem não deve não teme. Quem tem medo. Já pensou? Se alguém aqui for preso, não se tem provas contra os senhores. Mas já que a extrema esquerda já condenou o deputado Chiquinho Brazão, a pessoa vira no microfone no parlamento e fala: amanhã pode ser eu. O quê? O medo que nós temos é que amanhã um de nós seja julgado dessa mesma forma. Como cidadão brasileiro, você devia falar: peraí, mas por quê? Você cometeu alguma coisa? Pode ser você? Porque quem não deve não teme. Qualquer um de nós pode ser vítima de uma covardia. Mas se eu tô com a minha consciência limpa, eu espero o processo apuratório. Pessoas eleitas pela democracia têm que acreditar nos poderes. Ai, o desespero, amanhã pode ser eu. Por quê? Qual é o desespero? Como cidadã, eu fiquei bem intrigada. Esse caso agora é a isca para que pessoas condenem o deputado à prisão preventiva para amanhã nós estarmos sendo encarcerados. A pessoa vira no microfone no parlamento e fala: amanhã pode ser eu. O quê? Eu acho que deu para vocês entenderem aí, né? O Malafaia, alguns anos atrás, falando que
o Estado deve ficar fora da religião, a religião fora do Estado, que a igreja não deve estar se unida com a política não deve estar unida com a religião. E hoje ele prega totalmente diferente. Por que vocês acham que ele mudou tanto de ideia assim? Porque ele tem amor às almas? Porque ele tem amor às pessoas? Ou porque ele tem amor ao dinheiro, ao poder? Porque ele quer mais poder, mais fama, mais riqueza? Por que vocês acham que ele mudou tanto de ideia nos últimos anos? Agora, ele acredita que o Brasil deve ser dominado pelos evangélicos, que os evangélicos devem dominar o Brasil, que os evangélicos devem escolher um representante deles para ser o presidente, para ser o governante do país. Ele acredita totalmente diferente do que acreditava no passado. Preste bem atenção que o cristão não deve estar se envolvendo com esse tipo de coisas. Sabe por quê? Porque Deus, Ele é o nosso protetor, porque Deus é o nosso governante. Nós não dependemos de presidentes para a igreja crescer, não dependemos de governadores, deputados, de milionários, de bilionários. Nós não dependemos de ninguém para a igreja crescer, para a igreja sobreviver, para a igreja ser vitoriosa. A única coisa que nós precisamos é do Espírito Santo na nossa vida, do batismo no Espírito Santo e de Deus. Deus está no controle. Não adianta você querer colocar candidato A, colocar candidato B, colocar a esquerda, a direita, porque as profecias vão se cumprir. E tudo isso que está na profecia vão se cumprir e pelo andamento das coisas que está acontecendo, esses próprios evangélicos, se conseguirem chegar ao poder, eles próprios vão perseguir os verdadeiros cristãos, porque é o que diz Apocalipse, os próprios cristãos vão perseguir os cristãos, vai se repetir na Idade Média. Veja o que aconteceu em 538 até 1798, quando a igreja perseguiu os cristãos, os verdadeiros cristãos, mandando matar as pessoas, mataram milhões de pessoas perseguindo os cristãos. Então, a mesma coisa vai acontecer toda vez que a igreja se uniu com o Estado. Houve genocídio, massacre, morte, prisões e houve catástrofe no país. Então, muito cuidado quando vocês virem esses falsos pastores, esses mentirosos, esses mercenários subindo nas igrejas, apresentando seus candidatos, porque eles não vêm de Deus, mas se vêm do inimigo de Deus. Deus abençoe você e sua família. Um grande abraço. Fique na Santa Paz de Jesus. TV Santa, o canal da Bênção, o canal da Profecia, o canal da Verdade.